Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, o professor Cícero, né? O professor Daniel Xavier, Marcelo Reis, aqui presente também, o Marcos, Ana Maria Campos, o Wellington, o Júlio, estudante de mestrado, Dalton, o Davi Nobre, Antônio Vitor. Agradecer a presença de todos vocês aqui. É um prazer, nesta noite, estarmos todos aqui juntos. Normalmente, esse horário é o horário da disciplina de TCC, né, do curso de Engenharia de Mecatrônica, aqui do IFCE. E, assim, essa live aqui, ela tem um objetivo, assim, entre outros, entre muitos, né, além de reunir todos nós aqui, mas também de sensibilizar os estudantes, né, para temas desafiadores, né, da atualidade, ministrados por colegas aqui de excelência. No caso de hoje, nós temos aqui o professor João Dias, a professora Lorena, são colegas já com vasta experiência, cada um em seu campo, né? Então, o momento aqui é bastante importante, assim, dentro do IFCE e dentro do nosso departamento. Mas, claro que é uma palestra que não é somente, digamos, limitada ao nosso departamento. Então, alguns colegas já estão se prontificando a fazer a continuação, né, do evento. Um deles, o professor Daniel Xavier, que está aqui presente, ele já se prontificou também a dividir com a gente um pouco de sua experiência, né, que é bastante vasta, e muitos outros. O IFCL tem um problema, assim, que é um problema, na realidade, mundial, né, da sociedade moderna, a falta de comunicação, às vezes. Então, no sentido que, muitas vezes, o colega dentro do departamento faz esse trabalho maravilhoso e a gente não fica sabendo. Também é um momento, sim, de autoconhecimento. Também. Eu vou aqui fazer um agradecimento à professora Lorena Braga Moura, doutora em engenharia vou fazer uma leitura aqui do currículo da professora, né? Ela possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Ceará, em 2004, mestrado em Engenharia e Ciência dos Materiais pela Universidade Federal do Ceará, em 2010. Já em 2015, ela concluiu o doutorado em Engenharia e Ciências dos Materiais pelo UFC. A professora, ela atua no Departamento da Indústria, do campus de Fortaleza, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. Ela leciona, pesquisa, trabalha de projetos de extensão, de inovação, junto ao Laboratório de Ensaio Mecânico, o LEM, né, o nosso querido LEM, dentro do nosso campus. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu gostaria de apresentar o professor Josias Guimarães Batista. Ele é mais recente do nosso departamento, mas já mostrou muitas contribuições para o nosso grupo, né? Ele dá entrada aqui mais algumas pessoas, outra pessoa aqui entrando. Professor Josias, ele possui graduação em Tecnologia em Eletromecânica pelo Instituto Centro de Ensino Tecnológico, em 2003, pós-graduação e especialização em Automação Industrial, 2008, pela Universidade de Fortaleza, graduação em Formação Pedagógica para Formadores de Educação, né, pela Educação Profissional, pela Universidade do Sul de Santa Catarina, em 2010, e mestrado em Engenharia Teleinformática, pela Universidade Federal do Ceará, em 2017. Né? Atualmente, ele está cursando o doutorado em Engenharia Elétrica na UFC e atua como docente do Instituto Federal do Ceará, campus de Fortaleza. Ele tem interesse em várias áreas, né? Manutenção industrial, automação industrial, robótica móvel, instrumentação e controle de processos, máquinas elétricas e acionamentos, identificação do sistema, controle de inteligência computacional aplicada, e vai dividir um pouco da sua experiência. Antes de dar prosseguimento aqui, dá uma olhada aqui nos comentários. E bem, o tema de hoje, né, ele aborda a temática de hoje, né, da nossa live, ela aborda dois temas bem interessantes. A indústria 4.0 e os desafios da sociedade. Né, esse tema será apresentado pela professora Lorena Braga Moura. E já o Josias, ele vai falar um pouco já da sua experiência já como pesquisador e também como profissional.
e na área de inteligência artificial. Então, aplicações de lógica fuzzy na indústria. Então, esse é o tema da palestra. Inicialmente, a gente vai ouvir as palavras da professora Lorena, agradecendo novamente sua presença. Depois, a gente vai passar a palavra para o professor Josias, né? Então, a gente acordou um tempo assim entre 30 e 45 minutos para cada fala, né? E depois eu vou fazer alguns comentários como mediador, né? Entre as falas também, e depois a gente faz algumas breves perguntas, né? Acredito que 2 ou 3, 4, vai depender do andar e do tempo, para não ficar muito demorado. Então, sem mais demoras, professora Lorena, sua palavra. Muito obrigado. Ok. Boa noite a todos. Vou colocar a apresentação agora. Atualmente, 26 pessoas, é uma plateia bem... 27... 27 apresentações. Ok, todo mundo vendo a apresentação, o slide? Sim, professor. Ouvindo bem? Sim, também. Em alto e bom som. Ouvindo bom. Pronto. Então, gente, obrigada pelo convite, mais uma vez, ao Zoe. Hoje a gente vai conversar sobre a indústria 4.0 e os desafios da sociedade. O objetivo aqui dessa palestra é mais provocar, trazer uma provocação, né, sobre os assuntos que englobam esse novo conceito 4.0. Né? Eu sei da ansiedade de muitos alunos que vão entrar no mercado de trabalho ou já estão no mercado de trabalho, mas com essa nova perspectiva da indústria 4.0, então nós vamos conversar um pouco sobre quais são esses desafios e o que esperar deles, tá? Então, nós vamos abordar inicialmente alguns conceitos sobre a indústria 4.0, para quem ainda não ouviu falar, né? Eu acredito que todos que estão aqui já ouviram falar de indústria 4.0 e já sabem mais ou menos do que se trata. Então, nós vamos abordar alguns conceitos e vamos estender focando um pouco mais na importância da sociedade, nos desafios enfrentados pelo novo profissional. Ok? Então, a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês foi um questionamento que foi feito pela indústria diante do não crescimento industrial, quando a Alemanha se viu com a indústria dela estagnada. Então, diante da estagnação, o que fazer para continuar crescendo? Então, essa foi a pergunta que foi feita, né? Acredito, naquele momento em que eles perceberam que toda a indústria, tudo que eles estavam fazendo não era o suficiente. E aí, com esse grande questionamento, eles começaram a se interrogar, e o que nós vamos fazer para continuar crescendo? Então, veio as primeiras ideias, né, de indústria 4.0, e a indústria 4.0, como vocês conhecem, esse nome de indústria 4.0 foi dado pela Alemanha, mas também você pode escutar falar sobre a indústria 4.0 como quarta revolução industrial, indústria inteligente, manufatura avançada, e ela vai englobar as principais inovações tecnológicas. Então, como vocês são da área tecnológica, vocês já viram e já conhecem todas as áreas que nós vamos apresentar aqui. E como que estão englobando o campo da automação, controle e tecnologia da informação. E essas tecnologias serão aplicadas no processo de manufatura, ou seja, na indústria para produção, né, para execução, para elaborar um produto final na indústria. Então, vão ser utilizados sistemas cyberfísicos, internet das coisas, internet dos serviços,
sempre com o objetivo, no processo de produção, para que ele fique mais eficiente, autônomo e customizáveis. Essa é a palavra-chave também na indústria 4.0. Então, por que chamar de quarta revolução industrial? Será que é uma revolução mesmo ou é uma evolução do processo? Então, outro questionamento que você tem que fazer. Qual a ideia de revolução? Já passamos, se essa é a quarta, isso quer dizer que já passamos por 3 revoluções industriais. E se você perceber, a primeira revolução industrial, ela foi a mecanização, ela foi do hidráulico, do térmico, das máquinas a vapor, do tear mecânico, e isso mudou toda a sociedade na época. Além disso, esse sistema evoluiu para a segunda revolução industrial, quando começaram a ocorrer, quando surgiu a eletricidade. Com a eletricidade, a produção em massa, né, veio à tona. E esse processo deflagrou o que se chamou segunda revolução industrial. Na terceira revolução industrial foi a computação e a automação. É o processo que nós estamos ainda, né, com a ideia de passar para a quarta revolução industrial, que são os elementos computacionais colaborativos. É a integração da tecnologia. Então, não é porque se fala de quarta revolução industrial que todo mundo já está literalmente na evolução, evoluiu para essa quarta etapa. Não, é um processo. E qual a importância disso? Qual é a importância de falar, se discutir sobre a indústria 4.0, falar sobre essa influência desse novo paradigma na sociedade? Primeiro, por causa da velocidade em que isso vai ocorrer. Então, tem um processo de evolução exponencial, principalmente porque o mundo está cada vez mais conectado, os negócios, a economia está conectada, então isso vai evoluir muito rápido. Novas tecnologias vão gerar outras ainda mais novas e mais qualificadas. O que vai ocorrer também é uma amplitude, uma profundidade desse aspecto, onde vai ter mudanças na economia, nos negócios, na sociedade, nos indivíduos. E aí é onde entra cada um de nós. Nós somos indivíduos e, ao mesmo tempo, somos sociedades. Somos sociedade. E, por causa do indivíduo e da sociedade, se busca crescimento econômico nos negócios. Então, você tem que sempre saber que a economia e os negócios são vinculados a uma sociedade e ao indivíduo. Então, não tem como você modificar a indústria sem afetar o indivíduo diretamente. E aí você precisa pensar não o que e como fazer as coisas, mas quem vai fazer cada uma dessas coisas que vão ser modificadas. E então, existe o impacto sistêmico de tudo isso, que é a transformação de sistemas inteiros conectados, dando uma visão global, desde o setor industrial, acadêmico, político e até familiar. Então, sabendo de toda essa perspectiva, quando foi que surgiu essa ideia? Essa ideia, ela começou na Alemanha, exatamente por causa daquela questão, né, a indústria alemã estava estagnada, eles não estavam conseguindo o crescimento que eles desejavam, depois de todas as modificações que eles já tinham feito, e aí eles se questionaram, então, como podemos fazer para crescer? Então, em 2011, na Feira de Hannover, foi a primeira vez que foi apresentado um projeto de estratégias voltado à tecnologia. Esse projeto foi elaborado em conjunto com o governo alemão e iniciativa privada. Eles elaboraram um projeto. Em 2012, eles apresentaram um relatório de recomendações para que fosse executado um planejamento de implantação, e em 2013 um trabalho final já sobre o desenvolvimento da indústria 4.0.
Os Estados Unidos veio em seguida, quando eles perceberam que a Alemanha estava se articulando, né, toda a estratégia alemã voltada para a indústria. Eles criaram em 2012 um programa de manufatura avançada. Perceba que eles usam o nome manufatura avançada, mas é a mesma ideia. Então, com a criação de sistema inovador de transferência e cooperação de tecnologia. Entenda que os Estados Unidos, eles entenderam a importância da iniciativa privada, do setor público, da universidade e dos institutos de pesquisa nessa integração desse conceito de manufatura avançada. E a China, em 2016, elaborou um plano de 10 anos para a modernização e fortalecimento da indústria, com inovação e melhoria de produtos e serviços. E no Brasil, o que foi feito, né, nessa perspectiva? Em 2017 foi que foi criado um plano de ciência, tecnologia e inovação para a manufatura avançada no Brasil, com iniciativas políticas de desenvolvimento e modernização da estrutura. O Senai adaptou algumas das suas estruturas para formação em manufatura avançada. A Embrapi, que é a empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, ela procura fortalecer essa integração entre os institutos de pesquisa, de educação e a indústria, fazer essa ponte entre as universidades e a indústria. E o foco das universidades, dos institutos federais, na verdade, eles são a base da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da inovação. Se essa base ela for enfraquecida, você vai perceber, de acordo com a sistemática da ideia da indústria 4.0, vai ruir todos os outros pilares, vão ruir e não vão se sustentar. Então, em que se fundamenta? É interessante que a gente tenha uma ideia do que se fundamenta, em que se fundamenta a indústria 4.0. Quais são os fundamentos? Né? O fundamento básico é conectar máquinas, sistemas e ativos. É criar redes inteligentes ao longo de toda uma cadeia de valor. Então, é a ideia de dar autonomia à indústria. E esses fundamentos básicos é que vai ser possível construir fábricas inteligentes. Então, essa autonomia e a capacidade dessas fábricas inteligentes, a ideia é que as máquinas que vão operar nessas fábricas, elas tenham inteligência suficiente para agendar manutenções, por exemplo, prever falhas, né? Alertar sobre a necessidade de manutenção. Além disso, a ideia é que elas coletem dados durante o processo e que esses dados, esse banco de dados, ele possa ser avaliado para também melhorar o processo de manufatura. Então, quais são os princípios que fundamentam o desenvolvimento e a implantação da indústria 4.0? É importante que nós saibamos quais são os princípios, porque o desenvolvimento e a implantação da indústria 4.0 está vinculado, o sucesso desse desenvolvimento está vinculado a esses princípios, que são, primeiro, a capacidade de operação em tempo real. Então, é interessante que a informação ela tem que chegar em tempo real. Precisa ter um volume muito grande de informação e a aquisição e análise desses dados precisa ser instantânea. Para permitir a tomada de decisão. Então, você observe que para que esse princípio ele seja realmente efetivo, é preciso, só nesse tópico, desse princípio, é preciso uma grande rede de articulação, né, e de melhoria da tecnologia para que a capacidade de operação realmente ocorra em tempo real. O próximo é a virtualização.
é a ideia de você ter uma cópia virtual das fábricas inteligentes. É que, como se você tivesse um gêmeo virtual daquela fábrica, e aí você vai permitir a quem está monitorando e quem está administrando ou coordenando determinado setor rastrear e monitorar remotamente todos os processos através de sensores espalhados ao longo dessa planta. Só aí você percebe como seria importante, como vai ser importante o desenvolvimento dos sensores. A descentralização, o objetivo é que cada máquina ela possa ter o poder de decisão sobre que tipo de ferramenta utilizar, que tipo de processo ela deve adaptar. Então, esse é o sistema cyberfísico, ele tem inteligência artificial, né, tem módulos de trabalho descentralizados, onde você pode aprimorar o processo sempre que necessário. Orientação a serviços, ou seja, utilização da arquitetura de softwares orientados a serviços, aliado ao conceito de internet dos serviços. Ou seja, é o serviço chegando a você de forma mais rápida e eficiente. Modularidade é nada mais do que a produção com a demanda. Você faz o que é pedido. E para isso você precisa ter flexibilidade nessa modularidade, como acoplamentos, desacoplamentos de módulos de produção. E a interoperabilidade, que é a capacidade de comunicação entre os sistemas com a internet das coisas. Então, diante dessas perspectivas, vocês perceberam que para a construção desses princípios, nós nos baseamos em pilares. É preciso toda uma rede de tecnologia integrada para que cada um daqueles princípios realmente funcione. Como, por exemplo, robôs autônomos, que são 9 pilares da indústria 4.0 para sustentar os princípios. Robôs autônomos, as simulações, a integração de sistemas, internet das coisas, cibersegurança, computação em nuvem, manufatura aditiva, realidade aumentada e análise de dados. Se você olhar separadamente para cada uma dessas tecnologias, você vai perceber que você já conhece todas elas e que todas elas já existem. E você vai dizer, essa indústria 4.0 não tem nada de novo, porque já existe internet das coisas, já existem simulações, robôs autônomos também, mas a ideia da indústria 4.0, e aí é que está o desafio, é, na verdade, integrar todas essas tecnologias e fazer com que elas funcionem de forma integrada, né, no processo produtivo. Essa é a verdadeira evolução da indústria 4.0. É fazer com que toda essa tecnologia evolua para um novo patamar. O patamar que elas estão agora, elas ainda estão, como podemos dizer, num estágio ainda inicial do processo. É preciso uma evolução de cada uma dessas tecnologias e durante essa evolução que elas possam ser integradas. E a pergunta vem, como será possível integrar todo esse sistema? Não parece complexo demais? Exatamente. Todo sistema complexo, ele precisa que as partes se comuniquem de forma harmônica. Todas as partes que compõem esse sistema, eles têm que estar trabalhando de forma harmoniosa e eficiente. Se alguma dessas partes não estiverem funcionando em cooperação com as outras, o sistema não evolui, o sistema ele não cresce. Então, tecnologias. Ok, o país pode ter
tecnologia de ponta, pode ter dinheiro para investir em novas tecnologias, mas se ele não investir no capital humano, no desenvolvimento das pessoas, ele não vai conseguir pessoas capacitadas, profissionais capacitados para trabalhar com essas tecnologias. Cadeia produtiva, esse capital humano, ele precisa estabelecer todo um processo de cadeia produtiva na indústria, gerar uma infraestrutura e também tudo isso tem que estar embasado com uma regulamentação, uma regulação de todo esse sistema. Então, para que isso funcione, o governo, a iniciativa privada e as universidades e centros de pesquisa, eles precisam trabalhar todos no mesmo sentido, com a mesma intenção, com o mesmo foco e objetivo, no crescimento conjunto, para a melhoria de todos. Essa é a verdadeira integração da indústria 4.0. E aí você me pergunta, será que existe um ponto de convergência de toda essa ideia, né? O que se fala hoje é que existe uma convergência de mundos, onde o biológico, o digital e o físico, eles já não estão mais separados, né? O mundo biológico, ele interage com o físico e vice-versa, e ambos com o digital. Ou seja, a tecnologia digital, ela está sendo aplicada à genética, assim também como no desenvolvimento da indústria farmacêutica. O físico, com impressão 3D, robótica avançada e materiais, também está envolvendo o sistema biológico quando se constrói próteses ou se desenvolve novos materiais biológicos para servirem como transplante. Internet das coisas, plataformas digitais, bancos de dados avançados. Então, tudo isso está integrado, não, é quase como se não existisse, né, com o avanço da indústria 4.0, esse limiar vai ficar cada vez mais tênue. E o ponto de convergência disso tudo, perceba, é a sociedade 4.0, ou seja, o ser humano é o ponto de convergência. Então, tudo isso, eu gostaria de deixar bem claro para vocês, que é muito interessante a robótica avançada, inteligência artificial, impressão 3D, mas o foco tem que ser sempre o ser humano. O foco tem que ser o crescimento da sociedade como um todo. Então, com todos esses desafios, Klaus Schwab, que foi o escritor da Quarta Revolução Industrial, um livro que ele escreveu em 2016, inclusive recomendo a todos que têm interesse em indústria 4.0 que leiam, ele fala da Quarta Revolução Industrial que ela deve ser moldada de forma a ser empoderadora e centrada no ser humano. Então, nós não podemos esquecer que a Quarta Revolução Industrial tem que vir para agregar, para compartilharmos conhecimentos, para compartilharmos riquezas e não para dividir, né, a raça humana. Então, ela tem que ser sempre um único interesse, né? Todos os setores têm que estar com foco, né, no mesmo foco, centrado no ser humano. Então, o único interessado no setor não serve. Então, nem vai ter só uma única região ou uma só tipo de indústria ou cultura. Então, todos vão estar envolvidos, culturas diferentes, regiões do mundo inteiro, setores da economia, vários setores da economia. Então, o que vai trazer, os desafios da Quarta Revolução Industrial, ela vai influenciar todos os países, todas as economias, setores e as pessoas, principalmente no seu dia a dia. Os impactos da indústria 4.0 na indústria, falando em termos industriais, o que se prevê, porque ainda não deu para se contabilizar efetivamente, porque, de certa forma,
Só alguns países como a Alemanha, China, Estados Unidos, Coreia do Sul, que realmente conseguiram implementar a indústria 4.0 um pouco mais. Aqui no Brasil está bem abaixo da perspectiva mundial. Então, em termos de impacto na indústria, a intenção é reduzir custos sempre, com economia de energia, aumento de segurança, conservação ambiental, redução de erros, fim do desperdício, transparência nos negócios, aumento da qualidade de vida, personalização e customização. E esses impactos na indústria, o que se prevê entre 10% e 40% de redução de custo de manutenção de equipamentos, por exemplo. Um consumo de energia pode criar entre 10% e 20% de um consumo menor. A eficiência do trabalho pode crescer de 10% a 25%. Isso vai depender do tipo de economia e de indústria ao qual foi aplicado os sistemas. E quais os impactos na sociedade? Bom, primeiro, é óbvio, a criação de novos modelos de negócios, ou seja, o velho, o que não é mais eficiente, o que já não satisfaz mais, que ficou ultrapassado, ele realmente vai acabar sendo diluído, alguns postos de trabalho, para a criação de novos modelos de negócios. Foi assim na primeira Revolução Industrial, foi na segunda, foi na terceira Revolução Industrial e vai ser na quarta Revolução Industrial. A pesquisa e desenvolvimento nos campos de segurança de teleinformática é importante, será cada vez mais importante, porque essas empresas vão abrir o know-how delas em sistemas virtuais, e aí vai ser necessário mais sistemas de segurança, e pesquisa e desenvolvimento nessa área vai crescer. Soluções personalizadas, ou seja, cada usuário vai querer que as soluções sejam adequadas para as suas necessidades. Tecnologias inovadoras, cada vez mais novas, mais inovadoras. Grande diversidade de clientes e mercados, exatamente por causa da globalização. Pressão permanente sobre os custos, ou seja, quem conseguir custos menores está no mercado. Crescente importância da disponibilidade de produtos de pronta entrega, então é a internet dos serviços, é o serviço 4.0, né? Aumento dos custos de energia e consciência ambiental. Inicialmente, se prevê um aumento no custo de energia, até que se tenha um equilíbrio dos sistemas, né, dos investimentos iniciais, e aí sim é que se vai conseguir redução de custo de energia. Trabalho em rede, flexibilidade, adaptabilidade da produção e ainda autônomos, sistemas baseados em reconhecimento de autoaprendizagem, e os profissionais, o setor profissional vai sofrer grande impacto. Então, no Fórum Mundial de 2015, eles estabeleceram algumas ideias do que seria, o que se esperar para 2025, se o mundo estivesse conectado à indústria 4.0 e conseguisse algum grau de evolução. Então, a ideia é que 10% das pessoas terão roupas conectadas à internet, ou seja, desenvolvimento de novos materiais têxteis. 90% das pessoas com armazenamento ilimitado e gratuito. Isso é uma realidade para um percentual muito baixo da população. 1 trilhão de sensores conectados à internet. Então, os sensores aí tomando conta cada vez mais, não só da indústria, mas também da sociedade em geral. 10% de óculos conectados à internet. Então, os óculos vão ter, como os celulares hoje, que eles não têm mais só a função de conexão por telefone, mas os smartphones são muito mais do que isso. Os óculos também serão mais do que só lentes para a gente ler melhor.
produção do primeiro carro com impressão em 3D. A impressão 3D realmente se efetivando em todos os campos, inclusive na impressão de carros. 10% dos carros sem motoristas, ou seja, autônomos. Transplante de órgãos com impressão em 3D, aí a criação, além de materiais biológicos, biomateriais, para servirem como implantes. E cidades, que são as Smart Cities, né? E cidades inteligentes, cada vez mais conectadas. E a pergunta é, como é que será que você está preparado para tudo isso? E aí o Daniel Goleman, que escreveu o livro Inteligência Emocional, ele diz que no mundo atual não basta ser inteligente, esperto e preparado para competir. É preciso ter calma, empatia, persistir diante das frustrações para conseguir viver bem no amor, ser feliz com a família e vencer no mercado de trabalho. Então, não basta terminar o curso de graduação, é o que vocês estão percebendo já, né? Mas precisa de uma qualidade humana, que é chamada inteligência emocional. Então, qual o perfil desse profissional 4.0? Esse perfil foi apresentado pela Science, e eles apresentaram esse perfil, e vocês vão perceber que esse perfil vocês já conhecem, já viram vários tópicos sobre isso, que é uma visão técnica, ou seja, pessoal da área da engenharia, computação, mecatrônica, né, teleinformática, estão mais nessa área da indústria 4.0, mas não é o suficiente. Então, você precisa ser multidisciplinar, conhecer um pouco de tudo, ser especializado em diversas frentes, saber lidar com áreas diferentes do que você fez na graduação. Você tem que ter uma visão ampla e o aprendizado contínuo. O idioma, comunicação é global, se a comunicação é globalizada, só o português não será o suficiente. Senso crítico, né, esse é um ponto muito sensível, porque as pessoas, para terem senso crítico, elas precisam ter um aspecto de excelente capacidade analítica. Para se ter uma excelente capacidade analítica, gente, é preciso, antes de tudo, ler sobre vários tipos de opiniões e fazer análises frias, né, embasadas em conhecimentos técnicos, né, e com a opinião de vários outros, para você ter um discernimento sobre aquele assunto, né, e tomar decisões corretas a partir de um grande volume de informação em tempo real. Então, a informação não é importante. O importante é o que você vai fazer com essa informação. É a análise. Então, análise crítica para tomar decisões corretas. A flexibilidade, que é a capacidade de se adaptar, né? E com todo esse conceito que você percebe que não é novo, por onde é que você pode começar? Por onde você pode começar o seu processo de crescimento? Então, a evolução e a revolução industrial tem que ficar clara, ela não começa na indústria, ela começa no ser humano. Ela começa na necessidade que a sociedade apresentou. E a indústria não estava crescendo porque ela não estava conseguindo atender às necessidades humanas, às necessidades da sociedade, como está. Então, a revolução, ela começa em você. E para você que se questiona, que faz o mesmo questionamento que a Alemanha fez quando criou a indústria 4.0, estou estagnado, como eu faço para crescer? Então, você tem que estabelecer suas metas claras, objetivas, não precisam ser grandes, mas tem que ser objetivas e claras. Você tem que criar uma estratégia, estabelecer uma estratégia para atingir essas metas, e essas estratégias, elas estão sempre vinculadas a valores. Então, são esses valores
que vão alimentar a sua estratégia. Então, você tem que se conectar ao que vai atribuir valor à sua estratégia. E o que atribui valor a uma estratégia e leva essa estratégia a atingir suas metas são, primeiramente, os relacionamentos interpessoais, como empatia e inteligência emocional. Você não pode viver só no seu mundo, você está conectado a pessoas, então você se relaciona com essas pessoas, você precisa ter empatia. Empatia é reconhecer no outro o que existe em você e, a partir desse reconhecimento, saber que ele tem problemas e que esses problemas podem ser solucionados. E, a partir disso, com inteligência emocional, você consegue trazer soluções. E outra perspectiva para criar valor na sua estratégia é a mentalidade de crescimento. Essa mentalidade de crescimento, que hoje em dia a psicologia chama de mindset, né, ou é mindset de crescimento, ele é um constante melhoramento profissional, com criatividade e curiosidade de aprender. Então, quem realmente vai estar preparado para a indústria 4.0 é quem é inteligente. Bom, e o que é inteligência? De acordo com Newton Bonder, né, no livro chamado Fronteiras da Inteligência, ele fala que inteligente é aquele que aprende de todo o ser humano. E que a sabedoria é um saber, mas não é um saber, mas é a habilidade de aprender. Então, ninguém é sábio porque já sabe tudo. Ele é sábio porque ele reconhece a ignorância dele e a capacidade que ele tem em aprender. De olhar para o outro e aprender com o outro e resolver problemas. Então, o que eu deixo para vocês hoje é que vocês estejam sempre questionando, duvidando, interagindo e compartilhando conhecimento. Esse sim é o profissional 4.0. Aqui tem algumas referências, tá? Inclusive alguns os livros e alguns links para quem quiser se aprofundar no assunto. E é isso. Obrigada a todos. Muito obrigado, professora Lorena, pela sua apresentação, brilhante, né? E interessante, a gente começa a refletir, né? Refletir o nosso papel como profissional, como professor, saber o papel da instituição, do Instituto Federal do Ceará, e refletir o nosso dia a dia, como a gente está inserido nessa nova realidade, e também pensar também como está o caminho, né? Como estão os caminhos da nossa nação, os caminhos da tecnologia, do desenvolvimento, da pesquisa, da economia, né? Diante dessa nova realidade. Por conta do adiantado da hora, já vou não que a gente esteja adiantado ou atrasado, mas por conta do compromisso posterior que o professor Josias vai ter, então já vou passar logo a palavra para o professor de forma imediata. Professor Josias, muito obrigado pela sua presença. Com a palavra. Boa noite a todos. Também agradecer também pelo convite, professor, né, estar contribuindo aqui com o pessoal, né, em algumas informações. Então, o meu tema, né, é a parte de inteligência artificial, né, aplicação de lógica fuzzy na indústria. Eu vou falar aqui, né, mais um pouco breve, vou demorar muito, mas vou falar algumas definições, professor, né, para o pessoal saber mais ou menos o que é o fuzzy, né. E aí vou falar de alguns trabalhos que conhecidos e alguns que eu já fiz aí nessa parte aí da lógica fuzzy. Bom, pessoal, eu sou, então,
sei se alguém, todos eles já me conhecem, né? Eu, particularmente, estou com mais aulas no curso técnico eletrotécnica e na profissão da mecatrônica da noite, né? E eu acho que o pessoal da engenharia me conhece pouco, né? Alguns alunos que eu conheço. Mas então, quem não conhece é o professor Josias Guimarães, do Departamento da Indústria, né? E aí, então, vou falar aqui um pouco, então, sobre a lógica fuzzy, né? Coloquei aqui. Lógica fuzzy, né? Traduzindo aqui de forma mais, né? Poderia dizer mais simples, né? Nebulosa, né? Lógica nebulosa. Então, quer dizer o que isso, né? Vamos ver aqui, então, algumas definições para ficar entender um pouco o que é que significa. E aí eu vou falar de algumas aplicações, né? A questão das aplicações, tem muitas aplicações hoje, né, na indústria, principalmente na parte de controle, né? Já tem alguns CLPs que já vêm implementados com bloco, né, para usar o controlador fuzzy. Da mesma forma que tem os mais, né, já tem todo implementado com o controlador PID, alguns já vêm, né, o próprio CLP com o controlador fuzzy. E aí tem várias aplicações aí, né, na área da robótica, na indústria de forma geral, indústria de processo, né, na forma controlador, né? E existe outras formas que pode ser utilizado, né, controlador fuzzy. E aí para a parte de regressão e muitas outras aplicações. Eu vou falar aqui então um pouco, né, de algumas definições. Aí eu coloquei aqui, né, que significa, né, em inglês, indistinct, varied, não, algumas coisas aqui. Aí, tecnicamente, fuzzy representa impreciação ou incerteza baseada na intuição humana e não na teoria de probabilidade. Bom, coloquei aqui, aí o que tem a ver, né, esse copo aí. Aí, justamente, né, eu coloquei aqui, a gente vai dizer o quê? Se ele está meio cheio, né, ou meio vazio. Justamente essa é a ideia, né, do fuzzy. Que aí não tem uma coisa certa, né, é nebuloso, tá? É justamente essa a ideia aí do fuzzy. O Loftzad, né, que é o pai da lógica fuzzy, sugere que muitos conjuntos encontrados no mundo não são definidos por uma fronteira clara. Por exemplo, o conjunto das montanhas altas ou o conjunto das medições baixas são exemplos de tais conjuntos. As montanhas altas, como assim? Que altura? Ela é alta ou é baixa? Tá? Justamente essa ideia. Aí o Zada propôs a extensão da lógica binária, né, 0 e 1, para o domínio contínuo do intervalo 0 e 1. Dessa forma, permitindo uma transição gradual da falsidade para a verdade. Os artigos originais sobre a teoria fuzzy mostram como a teoria do conjunto fuzzy resulta na extensão da teoria de conjuntos. Justamente, né? A ideia surge também a partir da teoria de conjuntos. E aí, esse cara aí, né, o Loftzad, né, ele criou o fuzzy e desenvolveu em 1965. Esse trabalho dele aqui, né, Fuzzy Sets Information and Control, né, em 1965. Mas aí veio ter um grande, né, um boom em 1980, né, no Japão. Foi onde foi mais utilizado aí. A lógica fuzzy é uma generalização da teoria clássica de conjuntos. Um objeto pode pertencer ou não ao conjunto. Esse aqui é o conceito clássico. Mas aí o conceito de fuzzy é o quê? Que um objeto pode pertencer parcialmente a um conjunto, né? O clássico pertence ou não pertence. Aqui não, pode pertencer parcialmente. Por exemplo aqui, né? Separe um exemplo aqui, conjuntos convencionais. Eu tenho aqui, posso separando aqui alto e baixo, né? Mas aí eu tenho aqui, sei lá, até 1,80 m, estou dizendo aqui que é baixo, né? E depois é alto. Aí justamente a gente pode colocar, escrever isso aqui, né? O S pertence aqui, ó. X pertence a esse intervalo aqui, né? Esse universo aqui de X, aí justamente, estou dizendo aqui que de 0 até 1,8, né? 1,80 seria baixo e depois, né? Seria alto. Mas aí justamente, né? Está sendo criado aqui, né? Um limiar, né? Uma fronteira. Estou dizendo quem é baixo e quem é alto. No caso aqui do fuzzy, né? Tem uma fronteira, não, observe aqui que não tem, né? Eu estou dizendo aqui
o meu universo aqui, eu não sei quem é alto e quem é baixo, então não fica muito claro. O conjunto pode ser especificado por seus elementos. Os elementos dão uma caracterização completa. A lista de membros, né, no conjunto A, 0, 1, 2, 3, define um conjunto finito. Não é possível listar todos os elementos de um conjunto infinito. Devemos encontrar uma propriedade que caracteriza todos os elementos do conjunto. Por exemplo, números reais, né, no caso x aqui maior que 10. Há duas maneiras de escrever um conjunto: explicitamente, por meio de uma lista, ou implicitamente, né, por meio de predicado que deve ser satisfeito pelos membros. Aqui, no caso, estou separando, ó, aí justamente, né, eu estou dizendo aqui 0 e 1. Aí 1, no caso, se x pertence a A, e 0 se não pertence, não está, né, não pertence, né, ao conjunto A. Posso criar, então, aqui, justamente, aí no caso aqui, da mesma forma, aqui 0 e 1, e aqui para a altura, né, no caso aqui, então, se for 1, então estou dizendo aqui que pertence, né, e 0 se não pertence. Outra ideia aqui. Aí no conjunto fuzzy, como é que fica, então, essa ideia, né? De acordo com os ADE, então, os conjuntos podem ter mais de um critério de pertinência, além de estar contido ou não. Aí ele propôs um grau de pertinência de forma que a transição entre pertinência e não pertinência é gradual e não abrupta. De fato, mesmo no discurso usual, percebemos que a noção de possibilidade é menos restrita que aquela probabilidade, né? É mais fácil dizer que algum evento é possível do que é provável. Podemos ver a função de pertinência fuzzy como uma distribuição pessoal, em contraste com a distribuição estatística que é baseada em observações. Aí, no caso do universo, né, elementos de um conjunto fuzzy são tomados a partir de um universo. Eu vou pegar aqui no universo, né, aí eu vou ter esses elementos do conjunto fuzzy. O universo contém todos os elementos que podem ser considerados. Até mesmo o universo depende do contexto, como ilustra, por exemplo, o exemplo aqui a seguir. O conjunto das pessoas jovens poderia ter todas as pessoas do mundo como universo. Por outro lado, o universo poderia ser a faixa, né, por exemplo, aqui de 0 a 100, que representaria a idade. Quando x maior que 10, x deve ser maior que 10. Poderia ter um universo todas as medições positivas. É justamente colocado dessa forma. Aí eu tenho meu universo aqui, que aí são as idades, né? De 0 até 100. E aqui a minha pertinência, né? E aí eu vou dizer quanto que está a minha pertinência. Aí eu vou verificar, né? Ó, se está meio idoso, se é jovem, não jovem, muito jovem. Então eu teria aqui o universo e eu vou dizer aqui quem seria aqui a minha pertinência. Cada elemento do universo tem um grau de pertinência ao conjunto fuzzy. O conjunto de elementos que tem grau de pertinência não nulo é dito conjunto suporte do conjunto fuzzy. A função que associa um número a cada elemento x do universo é dita função de pertinência, sendo denotada μ de x. Aí, no caso, tem várias funções que pode representar, né, as pertinências, contínua ou discreta. No caso, contínua, a função de pertinência é função matemática. Exemplo de funções: curva π, curva S, Z, triangular, trapezoidal. Tem a gaussiana, né, que pode ser usado como função de pertinência também. No caso do discreto, a função de pertinência é o universo. E o universo são pontos de uma lista, né, no caso um vetor. Se é discreto, teria aqueles valores lá daquele vetor. Em geral, a forma contínua demanda mais, né, precisa mais do custo computacional, né, mais elevado, e requer mais memória do que a forma discreta. Aí eu coloquei aqui, tá? Não sei se eu estou um pouco rápido, mas é só para dar uma ideia, né? Justamente para dar uma noção para o pessoal, tá? O que é, não estou dando assim uma aula, né? Mas aí vamos entender aqui. Aí eu coloquei aqui algumas funções, né, de pertinência. Por exemplo, uma função simples, né, onde eu estou pegando aqui o valor de m, né? E aí o valor 0, né, em todo o universo. Mas aí onde tem um m, né, seria o valor 1. Aí eu tenho aqui, né, se aqui é a minha função, 0, né, se for diferente de m, e 1 se for igual a m.
Coloquei aqui algumas outras funções, tá? Que são utilizadas. Função triangular, tá aqui toda a distinção dela, a descrição. A função trapézio, tem outras funções que eu não coloquei, que aí ia ficar pouco extenso. E no momento também não é para isso. A função também bastante utilizada, gaussiana, né? Tem esse formato aqui, e aqui a descrição dela. Isso aqui estou mostrando são as funções de pertinência, né? Que isso vai dizer justamente o intervalo ali que eu estou pegando, né? Daquele meu conjunto lá, do meu universo, e eu vou ter o que é que eu vou estar utilizando. Uma função também discreta. O conjunto fuzzy é normalizado se o maior valor de pertinência é 1. O conjunto pode ser normalizado dividindo o valor de pertinência de cada elemento pelo o maior valor de pertinência, né? Você vai pegar o valor e dividir pelo maior valor, né? O máximo desse conjunto. As variáveis linguísticas, da mesma forma que variáveis algébricas assumem valores numéricos, uma variável linguística pode ter palavras ou sentenças como valores. O conjunto de valores que ela pode assumir é dito conjunto de termos. É justamente aqui, né? Eu tenho os meus termos, que é a minha variável, a velocidade. Né? Eu tenho aqui a velocidade, vai ser a minha variável. E aí vou ter os termos, né? Baixa, média e alta. Eu estou usando aqui as minhas funções, né? Triangular, eu vou dizer aqui que eu tenho aqui nessa faixa aqui a velocidade baixa, média e alta. Aqui é o meu universo, que aí eu vou ter os valores aqui das velocidades. Justamente eu vou dizer. Mas aí como é que eu vou dizer isso aqui? Como é que eu vou separar? Interessante no caso do fuzzy, para você, eu vou fazer aqui montar aqui um sistema fuzzy. Você precisa conhecer muito bem o seu problema, né? Para modelar com um sistema, com a lógica fuzzy. E aí você vai criar as regras, você vai dizer o que é, justamente, como eu coloquei lá no começo, né? Não é muito claro. É você que vai dizer, eu quero. Quem é que é a minha velocidade alta ou baixa? Você que vai dizer, meu problema aqui, eu sei que essa velocidade aqui até o valor X é baixa, até o valor é médio. Justamente e aí você vai criar essas regras, né? Justamente é isso que o fuzzy vai fazer, né? E o interessante é isso. Mas aí, assim, né? Tem algumas limitações, como eu falei. Você precisa, às vezes, conhecer muito bem seu problema para você fazer, né, o seu modelo, modelar lá, utilizando a lógica fuzzy. Eu coloquei aqui só para título de informação, né, que pode usar aqui o MATLAB, quem usa bastante aí, para implementar aí as funções. E aí coloquei aqui também, só um exemplozinho, né, só para mostrar aqui, tá, aqui você pode fazer o plot aqui, né, da todas as funções, tá. Só para dar uma ideia aqui, né? Nada. E aí eu coloquei um exemplo aqui bem simples, né? Que é para todos entenderem, né? A aplicação do lógica fuzzy com controle. Aí é o exemplo do problema do tanque, né? Considera um tanque de cimento em pó. Com esse tanque, aqui você vai ter uma válvula que vai abrir. E aqui são a chave, né? O sensor do nível alto e nível baixo. O controlador fuzzy procura imitar as ações do operador através de conjuntos fuzzy. Aí vou só fazer a descrição aqui para ficar claro, né? Basicamente é isso, né? Eu vou ter uma válvula aqui que ela vai abrir, né? Quando chegar no nível baixo aqui, quando tiver no nível alto vai fechar. Aí possui dois sensores, né? E uma válvula magnética. O objetivo é controlar a válvula V1, tá? Que o tanque seja reabastecido quando o nível se torne baixo, quando está baixo, e interrompido quando o nível está alto. O sensor LL emite o sinal 1, isso aqui é a lógica do sensor, né? Isso aí, então, ele emite aqui 1 quando o nível está acima da marca e 0 quando o nível está abaixo da marca. O sensor LH opera da forma do mesmo jeito, né? A válvula abre quando V1, né, é colocado em 1 e fecha quando V1 é colocado em 0. Então, 1, né, a válvula está aberta e quando 0 fecha. Aí você pode montar aqui, né, na lógica booleana, o controlador poderia ser descrito, ó. 1, né, CLL passa de 1 para 0 e 0 você vai abrir a válvula, né, quando passa de 1 para 0 e fecha quando
o sensor LH passa de 0 para 1. Um operador cuja responsabilidade é abrir e fechar a válvula pode seguir a estratégia. Se o nível é baixo, então abre a válvula. Se o nível é alto, então fecha. E justamente você vai fazer aqui, ó, o grau de pertinência, né? De pertinência, no caso, do tanque de cimento em pó. Vai ter 0 e 1, ó, e aí vai dizer, né? O nível aqui, né, ela está dizendo aqui, de 0 a 100, né? Vai medir o nível aqui, que é o preenchimento aqui, o enchimento. Aí vai dizer quando é que é alto e é baixo. Aí você vai traçar a tua curva aqui e vai dizer qual o nível que ele vai estar. Então você está relacionando aqui, ó, né, de 0 a 1, e aqui o percentual do enchimento. E agora, no caso, como representa, né? Se o nível é baixo, então baixo é uma variável fuzzy. Um valor da variável linguística nível. Tá? Então, no caso que se o nível é baixo, aí, então baixo e alto seria da variável fuzzy. Que seria um valor da variável linguística nível. Então, esse problema está definido sobre o universo, que é a faixa de valores esperado para nível, ou seja, no intervalo de 0 a 100, né? Percentual. As medidas de nível são escalares, e a declaração nível é baixo, corresponde ao valor de pertinência, no caso do nível. O nível é arredondado para o elemento mais próximo do universo, para encontrar o nível apropriado para ir. E a saída é um número, né, de pertinência, pertencente ao intervalo aqui de 0 a 1. Ele diz quão bem a premissa é satisfeita. Interessante, né? Então, estou associando aqui de 0 a 1 ao meu valor do intervalo aqui de preenchimento de 0 a 100. E aí dá para fazer aqui, então, montar aqui, ó. Eu vou dizer quanto que é baixo e quanto que é alto, né? E aí vai dizer aqui, né, o meu conjunto aqui com relação ao nível aqui do meu tanque. Bom, aqui então foi só um pouco rápido, né? Mas só para dar uma noção aí do que é o fuzz, certo, pessoal? E aí eu coloquei aqui, eu peguei aqui alguns trabalhos, né? Aqui é um trabalho de controle de processo do Weber, né, 2003. Pesquisei alguns artigos, né? Eu coloquei aqui rapidamente. E aqui ele faz um controle de temperatura, né? Utilizando aqui a lógica fuzz nesse controlador, aplicado a uma planta de processo, né? Uma aplicação aí também na área de processo. Eu vou só mostrar aqui, tá, pessoal, algumas aplicações bem rápido, tá? Não tomar também muito tempo. Esse trabalho aqui, né, é a dissertação do mestrado do professor Leonardo, que é professor do departamento da indústria, e a gente trabalhou junto no mestrado na engenharia de teleinformática, a gente trabalhou com a parte de controle. Ele especificamente trabalhou, ele fez o projeto do controlador e aplicado ao manipulador industrial. E aí fez uma avaliação desse trabalho, tem uma norma ISO que avalia o desempenho do manipulador. Ele é colocado para executar algumas tarefas e essa tem um relatório que é feito. Então foi satisfatório, né? Ele testou também outros controlador PID, e aí o fuzzy foi o melhor, né? No caso, ele criou lá todo o projeto do controlador, e aí esse controlador, né, o controlador fuzzy, só o fuzzy, porque existe também os controladores fuzzy com PID junto, né? Posso ter só o controlador fuzzy e posso ter o fuzzy juntamente com o PID. Ele usou aqui somente o fuzzy. Ele fazia o controle do manipulador. E aí, esse controlador foi implementado, né, no CLP. Ele fez esse CLP não possui, eu falei no começo que alguns CLP já vêm com o bloco, né, para o controlador fuzzy, mas nesse caso que ele fez, ele implementou diretamente aqui no CLP, né, fez toda a rotina, toda a programação do CLP e foi utilizado aqui para fazer o controle do manipulador. Mas aí no caso, que o trabalho, ele comparou dos controladores, e aí quando a gente trabalhava junto, aí eu utilizei esse controlador fuzzy, né, mas aí o meu trabalho, né, a minha dissertação de mestrado, era mais voltado, já entra aqui um pouco, né, que a Lorena falou, da parte de robôs autônomos, né, e aí tem também um pouco da robótica colaborativa. E a minha ideia foi mais voltada para esse contexto, mas aí eu precisava de um controlador, e aí meu trabalho não era voltado para o controle, né, como foi o dele. Aí, como a gente trabalhava junto, utilizando a mesma planta, eu utilizei o controlador fuzzy.
E aí eu utilizei, né, no caso, o algoritmo que é o campo potenciais artificial, né, CPM conhecido, tem vários algoritmos, né, clássico de o CPA, né, o campo potenciais artificiais, e aí esse algoritmo ele gerava as trajetórias livres de colisão, mas aí foi utilizado o controlador fuzzy nesse trabalho, tá? A ideia, no caso, que eu utilizei, pessoal, foi que eu tinha o manipulador e aí tinha um sensor de imagem. E aí eu utilizei aqui um robô móvel. Aqui o robô móvel eu coloquei umas caixas, né, para fazer tipo, eu estivesse trabalhando aqui, transportando algumas peças, né? Eu até coloquei aqui, e aí ele vai passar no meio aqui do manipulador. E aí o manipulador ele tinha que, no caso, fazer o trajeto dele desviando, tá, do, do obstáculo. E na verdade ele estava trabalhando também. E aí justamente essa interação, né? Interação máquina-máquina. Tinha um robô móvel e um robô manipulador. O, o robô móvel ia se deslocar, tá? E aí o manipulador ia fazer a trajetória desviando dele. Aqui ele tá como fossem as trajetórias. Aqui é só, ele era um seguidor de linha, mas aí ia executar uma trajetória que não era conhecida. E o algoritmo ia prever, né, no caso, esse caminho. Mas aí, para poder realizar isso, ele precisava do controlador bom. Controlador que eu vou gerar umas trajetórias a partir do sinal do meu sensor de imagem. E ele gerava e mandava, né, no caso aqui, o sinal para o controlador. Se o controlador não fosse bom, ele não ia conseguir, né, executar a trajetória sem ter a colisão. E aqui foi um trabalho que a gente juntou tudo depois, né, um artigo aí no Congresso Internacional, é justamente pegando essa parte aí um congresso na área de automação e robótica, controle, automação e robótica. E aí justamente pegou toda essa ideia do controlador com o algoritmo de planejamento de trajetória livre de colisão. Eu também fiz um trabalho com o Leonardo, né? Na época eu estava lá em Tabuleiro, ele limou ele. Juntamente também com um aluno, né? De graduação, e fez um trabalho utilizando também a lógica fuzzy. Estou só mostrando aqui algumas pesquisas que a gente realizou. E aí, mais recente, justamente é importante ressaltar que eu estou com um aluno, né? Acho que ele está até aqui, o Emerson Veras. Ele é aluno do PIBIC, né? Tem a bolsa de iniciação científica. E a gente também está trabalhando nessa parte, né? De planejamento de trajetória. E aqui foi um artigo que foi submetido, né? No CBA. Estamos aguardando aí o resultado. Mas aí a gente está justamente juntando aqui as coisas, né? Como assim, juntando esses algoritmos, né? De campo potencial e de caminhos probabilísticos com a lógica fuzzy. A gente está trabalhando isso aí atualmente, né? E está em andamento, justamente com o aluno, né? Aqui estão no Webs. E aí a ideia é mais ou menos essa aqui, né? O planejamento de caminho livre de colisão aplicado no manipulador. E aí vai ser utilizado, né? Esses algoritmos aí com a lógica fuzzy. A ideia nesse caso seria melhorar o algoritmo, né? Utilizando lógica fuzzy. As referências que eu utilizei basicamente foram essas, tá? E dou por encerrado aqui a minha parte, professor Azui. Muito obrigado, professor, pelas suas palavras. Foram muito elucidativas. Tivemos a oportunidade aqui de ouvir dois eminentes professores aqui do nosso departamento, que é o professor Josias, que acabou de fazer essa explanação, e também a professora Lorena, que foi a primeira apresentação desta noite. Falar um pouquinho primeiro da apresentação da professora Lorena, né? Interessante a fala dela, que quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de indústria, né, indústria 4.0 principalmente, a gente pensa logo nas máquinas, nas tecnologias, mas na realidade o foco, né, da indústria 4.0, né, o resultado vai ser o benefício para a sociedade, né, o benefício para o ser humano, né? Deixou bem claro isso aí. Mas a indústria 4.0 vai ter, conforme a fala da professora, um impacto muito forte
indústria, né, na tecnologia, mas também em toda a sociedade. Então, antes da indústria 4.0 é que ela baseia em tecnologias já existentes, né? Então, e que também o Brasil, né, a gente não vê muito falar da indústria 4.0 quanto deveria, e também a gente ainda está digamos assim, com os conceitos atrasados no dia a dia da nossa indústria, principalmente aqui no Ceará. Um dos motivos é o atraso, né? Ela deixou bem claro aí na apresentação que a Alemanha começou em 2011 e só agora em 2017 foi que o Brasil começou a mexer. Estados Unidos já também chegou junto, né? Em 2012, então ele também tem recursos suficientes para entrar, né, nessa briga, né, nessa corrida tecnológica, né? Importante também falar dos novos negócios, né, que pode vir, ela falou bem disso aí. A indústria 4.0 será a base para novas tecnologias que virão, novas oportunidades de negócio, inclusive a indústria aeroespacial, né? Ou seja, os bilionários do futuro, dos próximos 40, 50 anos, é um negócio de espaço, fora um negócio de bilhões, né? Os unicórnios, eles virão todos, uma parte, digamos, virar também negócio no espaço. E é o avanço da medicina, o avanço da mineração, o avanço de muitos negócios, né? Assim, a gente nota que o IFCE, ele vem colaborando nesse aspecto já há bastante tempo, né? O curso de tecnologia e mecatrônica, que forma profissionais voltados justamente para essa área, né? A mecatrônica está bem inserida, né? A automação, o controle, essas áreas estão bem inseridas na indústria. Mostrado assim, o seu papel desde 2000 para o curso de tecnologia, mas já em 2007 o curso de engenharia de mecatrônica e outros cursos também do campus, como engenharia da computação, engenharia de telecomunicações e a própria engenharia civil também é apoiado também nesse movimento, né? Então, o IFCL tem procurado fazer o seu papel de formação de recursos humanos, né? Então, por meio de quê? Por meio da educação profissional, né? O IFCE é uma instituição de educação profissional, mas principalmente a questão da pesquisa, né? As ações de pesquisa, ações de extensão, as ações de inovação, né? Então, a Lorena até lembrou da existência do Polo Embrapi, que nosso Polo Embrapi ele está imerso, ele está inserido nessa questão da indústria 4.0, já que a temática é sistemas embarcados e mobilidade digital. E, assim, a preocupação com a formação do profissional, tanto é que o departamento tem modificado, né, por meio do NDE, as emendas, né, os seus NDE, as emendas dos cursos para poder aproveitar. E aí a professora Lorena ela explicou bem que a indústria 4.0 é composta por várias tecnologias, né? Robótica, né, internet das coisas, e uma delas a inteligência artificial. E um dos aspectos da inteligência artificial está a lógica fuzzy, né? Muito bem falada, muito bem exemplificada e explicada pelo professor Josias. Então, a lógica fuzzy, ela está inserida na inteligência artificial, mas ela tem aquele viés, né? Aquela contribuição histórica no controle. Então, também na machine learning, ultimamente, também tem sido usado bastante, mas no controle, a lógica fuzzy ela já está bem consolidada, e sempre estando aí digamos assim, no estado da arte, né, na fronteira das aplicações, nas principais aplicações nessa área. Então, eu queria agradecer a presença e a fala dos colegas Lorena e Josias, e passar a palavra, né, para a plateia. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém se manifesta aí no chat? Ou mesmo na fala mesmo? Alguém gostaria de falar uma pergunta, algum comentário em relação à apresentação? Registrar aqui a presença, né, dos eminentes professores, Agamenon, o professor Doroteu, também os estudantes, o professor Cícero, a gente já falou da presença dele. Estudantes também aqui, João Paulo, né, o Marcos, Lindinei, estudantes de mestrado, de curso de engenharia, de tecnologia, do curso técnico também. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Júlio César? Então, isso. Se não há perguntas, então o pessoal está meio tímido hoje, então
agradecer novamente a presença, né, da professora Lorena, do professor Josias, e todos aqui presentes, estudantes, professores, também visitantes, tá, pessoas externas aqui, está aqui o Marcelo Reis, né, e muitos outros, e assim agradecer e finalizar essa apresentação. Muito obrigado, a gente vai procurar, digamos assim, ir atrás de outros palestrantes, né, para que a gente possa continuar com esse trabalho. Amanhã vai ter um evento, o 7º WMO do Instituto Federal de São Paulo. Eu vou fazer uma breve apresentação lá de 10 minutos. Espero que todos compareçam lá. Muito obrigado, felicidades. Parabéns a todos. Pessoal, me coloco à disposição, né, nesse tema ou outros que estou à disposição, né, dos alunos que queiram a ideia, né, que era no começo, que era para essa apresentação mais para os alunos da disciplina de TCC, e aí colocar à disposição dos alunos, né? Pode me procurar aí para as orientações futuras, quem tiver interesse, né? Mais ou menos nessa área aí, estamos aí à disposição. Obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Bem lembrado, professor, né? Que essas palestras possam sensibilizar e motivar os estudantes a cumprir a sua obrigação, né? Que é a apresentação, na verdade, a redação do trabalho de conclusão de curso e a sua apresentação posterior. Então é isso. Muito obrigado. Pode procurar os professores para orientar, já estão disponíveis aí para orientar os temas. Muito obrigado, então. Felicidade. Obrigado, boa noite.